Olá a todos, eu sou Everton de Oliveira, o professor Água do Instituto Água Sustentável. Vocês que nos acompanham no nosso programa Pompa, porque o mundo precisa de água, sabem que a gente sempre traz pessoas extremamente interessantes e hoje eu vou falar isso sem exagero. É uma pessoa extremamente interessante, de verdade, muito divertida e muito legal. Tem muito conhecimento que vale a pena vocês partilharem. Então, apresento para vocês o professor Benito Piropo Darim, conhecido como Benito Darim na área de hidrologia, que eu sou hidrogeólogo, acabo sempre comendo as palavras aqui, falando a palavra mais longa. E ele trabalha na área de saneamento há muito tempo, tem umas histórias muito legais, a gente vai apresentar algumas delas aí para vocês vão ter o prazer de conhecer. Então vamos lá, Benito. É um prazer ter você aqui com a gente, muito legal. Conta pra gente quem é você, para quem não sabe, né? Conta um pouquinho aí, como é que você começou a carreira, como é que você virou especialista em esgoto? Vamos lá, é um prazer para você, para mim é um prazer e uma honra. Como é que eu fui parar no esgoto? Uma vez, há algum tempo atrás, fiz uma apresentação Eu não perguntei como é que você foi parar no esgoto, hein, não é? Mas a apresentação começava assim: como é que você foi parar no esgoto? Ou como um rapaz como você foi parar num lugar como esse? Eu fui parar no esgoto por causa de uma lambreta. Eu estudava engenharia, isso no final dos anos 50 do século passado. Eu sou o testemunho ocular da história. E naquela época, quem tinha 18 anos e tinha uma lambreta, tinha tudo. Era o sonho de qualquer garoto. Eu estudava engenharia, não trabalhava, pedi para o meu pai, disse, olha, eu queria... Aí meu pai disse, de jeito nenhum, tipo, nem pense nisso. Não. Digo, então, eu ameacei meu pai, então eu vou procurar um emprego, vou trabalhar para comprar minha lambreta. Bom, aí o problema é seu. Se acontecer alguma coisa, eu não vou me sentir culpado. Quer dizer, motocicleta para você, eu não ligo. Né? E eu comecei como se diz, a mexer os pauzinhos e tal, e o único emprego, meu sonho como engenheiro, porque eu sou de uma família de engenheiro, meu pai era engenheiro, meu avô era engenheiro, meu avô projetou a arquitetura, arquitetonicamente e estruturalmente a Catedral de Petrolina, que é um negócio lindíssimo, chamava-se Emanuele Darim. E tinha 4 tios engenheiros, e meu pai era engenheiro civil, fazer pontes, grandes estruturas, aqueles prédios enormes. Estudar tanto para trabalhar no esgoto, eu achei que... Mas eu queria tanto aquela maldita lambreta que eu digo, eu vou pegar isso mesmo. Se é o que tem, assim será. Comecei a trabalhar no esgoto. A lambreta durou menos de 4 anos, porque aí eu me casei e minha mulher não quis mais que eu tivesse lambreta, dizia ela que não gostava da lambreta, mas eu estou desconfiado que ela não gostava de ter um marido com uma lambreta na rua. Mas, enfim, a lambreta foi-se. Mas no esgoto eu fiquei... Estou há mais de 60 anos, na verdade. Isso começou a lambreta e o esgoto começaram em 1959, já lá se vão 62 anos, né? Há 62 anos eu sou como se diria na França, um égoutier. É um nome bacana. Pois é, eu tinha um colega que trabalhava conosco lá nesse período e saiu era o Departamento de Gestão Sanitários, hoje é SEDAI, saiu do Departamento de Gestão Sanitária e foi para a Companhia de Limpeza Urbana, que atualmente é Conlube do município. E a gente chamava de... se referia a ele como material gradeado. Saiu do esgoto e foi para o lixo. Então... Ninguém gosta de falar o verdadeiro nome, né? Porque... Só para explicar para quem não é do ramo, a primeira unidade de tratamento numa estação de tratamento de esgotos chama-se grade de barras,
que serve para coletar coisas que se indevidamente jogam no vaso, sanitários, tem de tudo. Já apareceu até dinheiro, muita dentadura, e isso é removido nessa grade, e esse material que é removido vai para o aterro sanitário. Então, saiu do esgoto, foi para o lixo, é material gradeado. Até dentadura é boa. Garanto que isso é verdade. Eu ouvi um operador dizer para o outro, numa elevatória, que eu trabalhava num escritório de projeto, que por acaso ficava nos terrenos de uma elevatória de esgotos, e um operador dizendo: sabe aquela dentadura que apareceu aqui outro dia? Ficou joinha no meu cunhado. É um caso de reaproveitamento, material reciclado. É excepcional. Isso é verdade. Eu acredito, sem dúvida alguma, eu acredito. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu fico olhando aqui para a tela e vejo que você tem um Darim com hífen no seu nome. Conta a história aí do Darim, porque para mim eu achei que era Darim, né? Por causa tem um monte de Darim na Itália, Darim na Argentina. Eu só descobri esse hífen quando eu me formei, porque eu fui registrar o diploma no Ministério da Educação, e você registra o diploma com a certidão de nascimento, e aí o diploma voltou porque faltava o hífen na minha assinatura. Eu digo: mas que hífen? Não tem hífen na minha assinatura. Tinha. O cara que fez o registro no cartório, escrevente, registrou Benito Piropo da hífen Rim. E aí eu descobri que eu tinha um hífen no nome. Alguns da minha família têm hífen, outros não têm hífen. Meu filho, por exemplo, não tem hífen, não gostou do hífen, não quer hífen. Mas eu só descobri esse hífen com 24 anos, 25 anos de idade. Eu estou falando que foi engraçado porque parece que a história do Milor Fernandes, né? Que ele era Milton, não é isso? É verdade. O Milor era uma figura notável. Eu tive o privilégio de conviver com o Milor. Ele era namorado de uma amiga minha, Cora Rona, que era editora. Enfim, uma história comprida. Eu passei uns anos escrevendo sobre tecnologia, mantinha uma coluna no Caderno de Informática do Globo, a Cora era editora, e eu tornou-se minha amiga, e ela era companheira do Milor, e eu convivia com o Milor. O Milor era uma figura interessantíssima, ele tem umas frases que são excepcionais. Eu tenho várias das frases deles anotadas que são muito boas, muito boas. Mas talvez você tem amigo e ainda tem uma história parecida de descobrir que o nome não era exatamente aquele depois. Muito legal. Mas você também foi jornalista? Fala só rapidamente essa história aí. Eu quase fui jornalista. Como quase? Você trabalhou na redação do jornal? Eu vou contar a história. Se ficar comprido demais, você corta. Depois de trabalhar mais de 20 anos operando em estações de tratamento de esgotos, eu descobri que eu tinha tudo que era necessário para fazer projetos de estações de tratamento de esgotos. Na verdade, tinha muito mais do que a maioria dos projetistas. Grande parte dos projetistas projetam sem jamais ter operado uma unidade sequer. Isso não é bom. E eu, com a experiência que eu tinha de operação, eu já comecei projetando, sabendo exatamente o que eu estava fazendo. Fiz alguns projetos, algumas estações de grande porte. E eu me lembro de uma delas, e isso na época que não tinha computador. Quando eu me formei, não existia computador. Eu me formei em 1963. E isso foi em meados dos anos 80. O primeiro computador pessoal foi lançado, que realmente se popularizou, foi o IBM PC, que foi lançado em 12 de agosto de 1981. Isso foi nos idos de 85, 86, e eu não tinha computador, pouca gente tinha. Eu fazia a memória descritiva do projeto, a mão, mandava para o escritório, as secretárias datilografavam, vinha tudo errado, porque minha caligrafia era horrível,
aí eu corrigia tudo, voltava, e aí depois, quando a memória estava pronta, montava-se uma reunião comigo, que era fazer a concepção e o dimensionamento, e o cara da estrutura, o cara da mecânica, o cara da hidráulica, juntava a equipe. E numa dessas estações, um dia, um rapaz da hidráulica comentou assim, olha, está tudo certo no projeto, está perfeito, mas se você conseguisse baixar o nível dessa caixa de areia, que era logo no início um elevatório, bombear para a caixa de areia, se baixar uns 20 centímetros, a gente ganha carga hidráulica, vai simplificar muito o projeto da elevatória, o projeto eletromecânico, porque estava numa região, aquela altura. Eu digo, olha, tudo bem, eu posso fazer isso. Agora, o problema é que a caixa de areia fica na entrada da estação. Eu posso mudar, mas aí eu vou demorar uma semana para recalcular tudo. E aí um garoto barbudinho que sentava lá no final da mesa, participava de todas as reuniões, nunca dizia nada. Nessa vez disse, não, pode mudar, pode dizer quanto é, que amanhã eu trago tudo recalculado. Eu digo, o projeto foi meu, o cálculo é meu, quem fez... Como é que esse cara vai recalcular o meu projeto? Tá bom. Aí no dia seguinte estava lá tudo certinho, recalculado, e fizemos. Aí, quando terminou a reunião, eu falei, escuta, cara, como é que você faz isso? Que mágica é essa? Aí ele me contou que havia uma coisa chamada planilha de cálculo. Naquela época ainda era magical, coisa parecida, sei lá o quê. E eu não só fiquei entusiasmado com isso, como também descobri o seguinte: se a coisa continuasse daquele jeito, dentro de poucos anos, ninguém ia poder ser engenheiro projetista se não soubesse usar aquela porcaria. E aí eu comprei meu primeiro computador. E aquela máquina, o computador é uma máquina infernal, porque eu sempre gostei de dominar as máquinas que eu uso. E o computador era uma máquina que me dominava. Ele que domina, exatamente. É bem isso. Eu costumava dizer, depois, mais tarde, que eu acabei virando, que todo mundo tem um amigo que entende de computador. E eu era o amigo que entende de computador dos meus amigos. O meu amigo que entendia de computador era uma grande figura que faleceu, era um tradutor juramentado, por isso ele tinha um computador. E ele me dizia, você faz o seguinte, disquete. Antes de usar o disquete, você tem que formatar. Aí você digita formate, dois pontos, enter. Agora, se você quiser colocar o sistema operacional, você vai ter que fazer formate, espaço, C2B, dois pontos, /S. E aí eu ficava anotando aquilo como se fosse cabala, como se fossem palavras mágicas. Eu não posso continuar usando uma máquina assim. Ou eu entendo, ou eu domino essa máquina, ou então eu não vou usar. E aí comecei a me interessar. E aquilo me fascinou de tal forma que em 3 anos eu estava projetando, eu estava programando em linguagem de máquina. Porque aquilo é uma coisa fascinante. Como naquela época, mais do que agora, a tecnologia evoluía muito rapidamente, eu costumo dizer que se você não soubesse nada de computador, como eu não sabia, e passasse 3 anos procurando aprender tudo que houvesse de novo, você se tornaria uma autoridade no assunto, porque o que tinha mais de 3 anos já tinha se tornado obsoleto, caído de desuso. E eu acabei passando a entender de computador. E lia uma coluna no Jornal do Brasil, a coluna de Cora Rona, isso em 1980, e lá vai fumaça. Ela tinha uma coluna chamada Circuito Integrado. E aí, de vez em quando, ela escrevia alguma coisa, eu escrevia uma carta para ela, e ela, de vez em quando, comentava, fazia uma pergunta, porque a Cora era uma figura, Cora era uma pessoa brilhante, uma extraordinária. Ela escrevia uma coluna sobre computador sem nem cheiro de tecnologia. Ela sobre como usar um computador, sobre as desventuras dos usuários de computadores. E, de vez em quando, ela perguntava, isso ia ser assim. E aí eu escrevia para ela explicando, é assim, assim, assim.
Aí um dia eu recebi um telefonema da Cora, na verdade ela acabou a coluna dela no Jornal do Brasil, de vez em quando ela me telefonava, e nós não nos conhecíamos, só por causa disso. E aí acabou a coluna, e, poxa, que chato, aí um dia eu toco o telefone dela, Cora, ligou, poxa, agora que bom, eu fui convidada para ser editora do Caderno de Informática do Globo, que não existia, foi criado em 1991. Eu digo, que bom, cara, agora eu vou poder ler de novo suas colunas. Senão eu estava pensando em um pouco mais do que isso. Eu estava pensando em lhe convidar para escrever uma coluna. Cara, eu nunca fiz isso na vida, não tenho a menor ideia de como é que se faz isso. Não, mas eu gostaria, faz o seguinte, escreve do mesmo jeito que você escreve nas cartas que você me escreve. Eu digo, tá bom, com uma condição, você tem toda a liberdade, se você achar que não está legal, você diz, olha, Benito, não deu certo, temos que conversar. Deve ter dado certo, porque eu passei 25 anos sendo colunista de informática. E como eu era consultor na área de engenharia, eu era um engenheiro projetista, eu vou ter que arrumar um pseudônimo. O cara que é especialista, tem gente que tenta ser especialista numa coisa só a vida inteira e não consegue. Como é que você vai ser especialista em duas? Não pode, né? E aí esse piropo era um nome que eu nunca tinha usado na vida. Em espanhol tem um significado dúbio. E eu era sempre Benito P. da Rinha. Eu disse, vou precisar de pseudônimo. Eu tenho um nome desde criança que ele está novinho, porque eu nunca usei. E pouca gente sabia que eu era piropo. Eu vou fazer o seguinte, vou pegar a inicial do Benito e vou passar a assinar as colunas B. Piropo. E aí surgiu o B. Piropo, que foi um colunista de informática de 1991 até 2016. Foram mais de 25 anos. Até hoje ainda existe o sítio do Piropo, bpiropo.com.br, mas ele está lá só para eu poder treinar ainda a programação, para fazer a cabeça funcionar. Mas, enfim, foi assim que eu conheci a Cora. A Cora era namorada do Milo Fernandes e eu acabei me tornando amigo da Cora e convivendo, tive o privilégio de conviver, aliás, três pessoas com quem eu considero um privilégio ter convivido por causa disso, foi a Cora, o Milo Fernandes e o João Baldo Ribeiro. E um dia, para surpresa minha, eu li a coluna dele religiosamente, ele era o meu ídolo. E um dia ele disse, eu faço isso e assim, assado, porque ele também não se entendia direito o computador dele, não. Depois eu passei a ajudar. Eu faço isso, porque o Piropo disse que era para fazer. Cacildo desse cara leu o que eu escrevo. Eu vou ter que começar a tomar muito cuidado com o que eu escrevo daqui para frente, porque ele era o escritor que eu mais admirava. Ele tinha lido tudo que ele tinha. Aí eu pedi o telefone dele na redação, que acho que a coluna dele era o Globo também. Liguei para agradecer, e aí, quem tem que agradecer sou eu sou seu fã. Não, eu é que sou seu fã. E aí nós nos tornamos amigos e passamos a conviver, e realmente eu lamentei profundamente a mão dos dois, do Milor e do Sim, João Baldo, porque eram figuras humanas maravilhosas. E essa minha segunda, a personalidade dupla, essa minha personalidade oculta me concedeu o privilégio de ter os caminhos que a gente segue e que aparecem sem a gente programar, não é isso? E às vezes se bifurca e você tem que seguir os dois e dá um pouco de trabalho. Everton, vamos falar de água? Vamos voltar. Vamos falar de esgoto. Você deu uma aula fantástica aí, a aula de inaugural para os alunos da UERJ. Aliás, quem está assistindo, a gente pode ver o site está aqui, né? Você pode clicar. Eu recomendo demais, muito legal a aula. O link está aí embaixo, vocês podem ver. Você poderia então fazer para a gente um pequeno resumo, de como começou essa história de coleta de esgoto? Você conta desde os primórdios, conta aí para a gente como é que começou. Bom, a nossa espécie, o Homo sapiens, é uma espécie tão nítida, besta,
é a única espécie que consegue. Não, aliás, não é a única, não. Se você cultivar uma colônia de bactérias numa placa de Petri, que é uma substância que serve de alimento, a colônia vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo até ocupar toda a placa de Petri e aí ela morre por falta de alimento. Então, é um ser vivo que consegue destruir o mundo em que ele vive. O Homo sapiens sapiens é um colega. Ele também está conseguindo e vai conseguir, não, ainda não enquanto eu estiver vivo, não me falta muito, mas eu tenho receio em relação à minha neta, porque está ficando cada vez mais difícil viver nesse planeta. E eu, inclusive, já propus uma modificação, em vez de ser Homo sapiens sapiens, ser humano com ser humano stultus stultus, que eu acho que fica mais apropriado. Mas o Homo sapiens sapiens, há 10 mil anos atrás, 8 mil e pouco antes de Cristo, ele era coletor-caçador. Então, ele saía caçando, pegava as frutas, colhia as frutas, comia as frutas, matava os animais. E um belo dia ele achou que tivesse dominado as plantas e os animais. Ele passou a cultivar as plantas e a domesticar os animais. Existe um etólogo, etólogo é o especialista em comportamento de animais. Existe um etólogo muito famoso chamado Richard Dawkins, que escreveu diversos livros, inclusive o primeiro e o mais famoso deles é O Gene Egoísta. Richard Dawkins diz que o comportamento das espécies vivas depende essencialmente dos genes. Por exemplo, tudo que nós temos semelhante aos orangotangos e aos chimpanzés é porque nós compartilhamos mais de 98% com os orangotangos, dos nossos genes são similares. Então, são os genes que governam. Diz ele que foi o contrário, que as plantas, para garantir a sobrevivência dos seus genes, e os animais que se deixaram domesticar, eles é que dominaram o Homo sapiens sapiens, porque, a partir de então, ele foi obrigado a ficar parado no mesmo lugar, cuidando das plantas e cuidando dos animais, que ele achava que estava dominando. E aí surgiu um problema. Até então, aquela história, em relação aos seus próprios dejetos, ele literalmente fazia e andava, não estava nem aí. Mas, quando ele se fixou à terra, ele teve que fazer o contrário, ele teve que arrumar um jeito de afastar os dejetos dele. Antes ele se afastava dos dejetos, agora. E aí começaram a surgir isso. As primeiras obras de esgotos apareceram há 2.500 anos atrás, na ilha de Creta, a civilização minoica. Depois, na Grécia mesmo, no período helênico, e aí foi para Roma, e daí para frente. Roma tem uma galeria de esgoto construída há 2.500 anos atrás, 500 a.C., que é a Cloaca Máxima, que ainda existem trechos funcionando até hoje. Quer dizer, a história dos esgotos tem mais ou menos 2.500 anos e aconteceu muita coisa nesses 2.500 anos. Nem todas boas. Verdade, verdade. E a gente teve uma... Se tem 2.500 anos, não é interessante que a gente que dá uma estudadinha de esgoto, sabe do assunto, a gente tem como exemplo Paris e Londres, que vieram bem depois. O que aconteceu com o esgoto nesse tempo todo aí, antes da gente ver? E por que Paris e Londres são sempre citados? Se você quiser estudar a história do esgoto a sério mesmo, esgoto, como nós conhecemos hoje, nasceu no século 1700, do século XVIII, no final do século XVIII, em Paris, porque teve uma epidemia, se não me engano, de cólera,
E, nessa ocasião, aliás, o primeiro ser humano que relacionou doenças de veiculação hídrica, como chamamos hoje, com esgotos, foi Hipócrates, há 2.500 anos atrás, na antiga Grécia. Aliás, quase muita coisa que a nossa ciência usa hoje é do tempo dos gregos. É que, lamentavelmente, teve uma época de mais de 1.000 anos, de 400 a 1.400, final dos anos 400, ao final dos anos, a quase 1.500 era cristã, que foi a Idade Média, e grande parte desse conhecimento perdeu-se. Mas foi se recuperando aos poucos, e no final do século XVIII já se correlacionava a epidemia de cólera em Paris com a presença de esgotos. E Paris resolveu, então, pouco antes de Napoleão, mas, na verdade, foi em 1850 e poucos, que Napoleão nomeou um cavalheiro como o le préfet de la Seine, Haussmann, que deu nome à famosa Avenue Haussmann, em Paris. Quem conhece Paris sabe, é uma das principais Paris. E ele começou a construir o grande sistema de esgotos de Paris, grande mesmo. Naquela época, esse sistema, em menos de 20, 30 anos, já tinha mais de 600 quilômetros de extensão. E era um sistema existia até pouco tempo atrás. Hoje em dia, nenhuma grande cidade mais usa isso. É o chamado sistema unitário. As águas pluviais e os esgotos sanitários, as águas de chuva que escorrem e vão para as galerias de águas pluviais, e as águas cinzas e negras, as cinzas são produzidas na cozinha e tanque, as negras no banheiro, são os esgotos sanitários. Paris juntou tudo isso numa obra monumental, tão monumental que virou um ponto turístico. Até hoje se visita esses esgotos, construídos há 250 anos atrás, os esgotos de Paris. Mas era uma concepção chamada de esgoto unitário. Em Londres, toda grande cidade, não, por razões óbvias, se desenvolveu à beira, nas margens de um grande rio. Roma, o Tibre, a civilização nasceu na Mesopotâmia, Mesopótamos era o Tigre e o Eufrates, Paris no Sena, e Londres era o Tâmisa, que nessa época, em 1850 e tantos, eles chamavam, não sei se chamam ainda hoje, de Father Thames, o Papai Tâmisa. Era importantíssimo para a cidade. E os dejetos, os esgotos sanitários, as águas negras, eram acumuladas em fossas ou em tanques e acabavam escorrendo pelas valetas nas ruas e forçosamente chegavam ao Tâmisa. E o Tâmisa passou a ser um ambiente extremamente degradado. Havia, no verão, quando a temperatura aumentava e facilitava a putrefação, havia as chamadas fedentinas, as grandes. A mais famosa de todas foi The Great Stink, que ocorreu em 1841, se não me engano, e foi a Grande Fedentina. E isso fez com que o parlamento britânico aprovasse uma lei obrigando que a cidade tivesse um sistema de esgotos, e, nesse caso, foi o sistema de esgotos sanitários, onde as águas pluviais eram separadas dos esgotos sanitários, que foi o que nós acabamos adotando aqui no Rio de Janeiro. A primeira cidade do mundo a ter esgotos foi Paris, e por volta de 1820, 30. Depois, Londres, a lei veio em 1858, mas a partir de 1842 já havia essa concepção. Depois, Hamburgo, porque Hamburgo foi devastada por um incêndio, foi reconstruída, e já que tínhamos que reconstruir, vamos fazer esgoto também. E a quarta cidade a ter esgotos foi o Rio de Janeiro.
O Rio de Janeiro era a sede do Império, e o imperador Dom Pedro II ele foi talvez um dos melhores governantes que esse país já teve. Ele era um sujeito para frente mesmo. Ele visitou a exposição do centenário. Eu por acaso, tive nos Estados Unidos na exposição do bicentenário, exatamente 100 anos depois, em 1976. Ele teve em 1876, na exposição do centenário, conheceu o Graham Bell, trouxe o telefone para cá. Ele era muito ligado em tecnologia. E ele concedeu, por decreto, a um cavalheiro chamado Russell, o privilégio, está lá no decreto, o privilégio de construir um sistema de esgotos sanitários na cidade do Rio de Janeiro, no centro do Rio de Janeiro. E foi criada uma empresa com capital inglês, the Rio de Janeiro City Improvements Limited, e o Rio de Janeiro começou a construir seus esgotos. Esse decreto data de 1857. E a concessão da City, de 90 anos, terminou em 1957. Eu comecei a trabalhar no que se tornou a sucessora da City, Departamento de Esgotos Sanitários, 12 anos depois. Então, eu tive o privilégio de trabalhar com técnicos, com engenheiros que tinham trabalhado, chamava-se na época de a antiga City. E comecei a trabalhar num órgão, isso numa época pouco antes do Rio de Janeiro deixar de ser a capital federal, deixar de ser o Distrito Federal, num órgão chamado SURSAM, que era a Superintendência de Urbanização e Saneamento. Tinha 2 departamentos, o Departamento de Urbanização e o Departamento de Saneamento. O Departamento de Saneamento cuidava dos esgotos e eu comecei a trabalhar aí, em 1959, por causa daquela lambreta. E tive a sorte de começar a trabalhar num órgão, numa comissão COPES, Comissão de Planejamento do Sistema de Esgotos Sanitários do Distrito Federal, que era um órgão de elite. Eu era um estudante de engenharia, na época, eu seria um estagiário, se fosse hoje, na época eu era auxiliar de engenheiro, era quase que um aprendiz de engenharia, eu era estudante de engenharia. E convivi eu participei do projeto do emissário submarino de Ipanema, o primeiro emissário submarino de grande porte a ser construído no Brasil, interceptor oceânico do Rio de Janeiro, centenas de quilômetros de projeto de rede de esgotos sanitários. E aí, a partir de 1967, eu comecei a trabalhar, a operar estações de tratamento, e daí para frente fiquei operando estação, projetando, concebendo, estudando estações de tratamento por exatamente meio século. Trabalhei de 1967 a 2017 com estações de tratamento de esgotos na mesma empresa, a SEDAI, Companhia Estadual de Saneamento do Rio de Janeiro. Eu era consultor nas horas vagas e nos finais de semana. Fazia o que hoje está todo mundo fazendo, né? Trabalho remoto. Eu fazia os projetos em casa, era aquela história, mandava e participava eventualmente de uma outra reunião. Mas durante esses 60 anos, de 1959 até quase 60 anos, até 2017, final de 2017, eu trabalhei nessa mesma empresa, no começo participando de projetos e depois operando e projetando estações de tratamento de esgoto. Muito obrigado por assistir até aqui. O Papo com o Benito estava tão interessante e divertido que acabou se estendendo e então dividimos em 2 partes. A primeira parte fica por aqui. Na segunda parte da entrevista, falamos sobre diferenças entre tratamento de água e de esgoto, a opinião do Benito sobre tratamento por empresas públicas versus privadas e muito mais. Você vai se divertir. Até lá!